Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso OKR Definitivo da Amo de Trabalho. Na aula de hoje, a gente vai entender o que é gestão visual, vai entender um pouquinho do que é Kanban e também como utilizar um Kanban de 3 níveis para fazer o acompanhamento e a gestão dos nossos OKRs. Tá legal? Vamos lá então? Primeiramente, eu queria falar assim que o objetivo dessa aula não é de fato ensinar você a utilizar Kanban. Tá? Kanban é uma ferramenta que ela é muito expansiva, tá? Existe muito conteúdo e muitas formas de você utilizar. Inclusive o método Kanban também, que é um método muito utilizado para gestão de produtos, de software. Então, eu aconselho você, caso você tenha interesse em aprender bastante sobre Kanban, que você procure, né, conteúdos adicionais ou aqui mesmo na plataforma da Amo de Trabalho existe muito conteúdo sobre Kanban que você pode aprender um pouquinho mais, tá? Mas eu quero sim fazer uma geral aqui do Kanban, contar um pouquinho das origens, para a gente poder entender como que a gente vai utilizar o Kanban então para fazer a gestão visual dos nossos OKRs, tá bom? O Kanban ele é um sistema de gestão de fluxo, tá? Ele usa cartões e colunas, cartões coloridos, né, para representar atividades que você tem que fazer ou projetos, e você tem as colunas que representam o fluxo de trabalho, né, e esses cartões coloridos então eles vão pelo fluxo, né, da esquerda para a direita. Tá? E ele recebe o nome de gestão visual justamente por causa disso, né? Você tem visualmente ali uma representação total do teu fluxo de trabalho, desde as atividades, fases, quem está trabalhando em cada atividade, entre outras informações, tá? Então, o Kanban ele é muito legal porque quando a gente pega e consegue colocar as atividades ali ordenadas, né? Cada uma nas suas colunas, com os seus responsáveis e tal, a gente consegue ter uma visão muito legal do que está acontecendo. Tá? Somente de bater o olho ali você vê qual atividade está em andamento, qual já foi finalizada, quem está fazendo o quê. Então é uma forma muito legal de a gente ter uma gestão visual sobre as atividades que a gente está realizando. Então dessa forma a gente consegue ver os problemas, né, os gargalos, o trabalho que foi finalizado, e a gente pode então conversar, né, para poder otimizar o processo e ao mesmo tempo aumentar a produtividade, né, fazendo com que o nosso fluxo de trabalho, né, fique muito mais rápido, tá bom? Eu queria comentar um pouco agora sobre 3 dos princípios que o Kanban vai estar trazendo para você como benefício, tá? O primeiro deles aqui é o princípio de gerenciamento de mudanças. A gente viu na aula sobre engajamento e também o porquê as mudanças fracassam no ambiente de trabalho, de que a gente precisa entender, né, o porquê que as pessoas estão resistindo à mudança. E o Kanban, o legal dele é que ele traz uma abordagem justamente para combater essa resistência. E como que ele faz isso então? Quando você começa a utilizar o Kanban, você vai começar com o que você já faz. Ou seja, você não vai fazer nenhuma mudança no teu fluxo de trabalho, você simplesmente vai pegar o que já existe e passar para um formato visual, digamos assim. Então isso vai permitir com que você entenda os teus processos atuais, como eles são praticados, né? Você vai estar respeitando os papéis que já existem dentro da equipe, né? Você não vai precisar criar nenhum outro papel, tá? Não é necessário que você crie nenhum papel novo na tua equipe para utilizar a gestão visual. Tá bom? Isso é bem importante, porque é diferente de alguns outros frameworks e metodologias, né, como o Scrum, por exemplo, que já traz alguns papéis associados a ele, né, como o Scrum Master, Product Owner, etc. Tá? O Kanban não tem nada disso, você simplesmente começa com o que você já faz, tá bom? E o legal do Kanban é a melhoria contínua, porque quando você usa Kanban, você está concordando, digamos assim, né, em buscar melhorias contínuas, né, através de pequenas mudanças que você vai fazer semanalmente ali no teu fluxo de trabalho, né, através de ajustes que a equipe vai identificando, e com o passar do tempo, né, você vai criando uma cultura então de melhoria contínua através do Kanban.
Outro princípio bem legal é o princípio da entrega de serviços que o Kanban traz junto. O que isso significa? Tá? Ele reconhece, então, que as organizações elas são uma coleção de serviços interdependentes e foca no trabalho, que é o mais importante. O nosso objetivo, então, é entregar o valor, né, o mais rápido possível, fazendo com que ele saia ali da primeira coluna da esquerda até a última coluna da direita, que seria o finalizado, né, o mais rapidamente possível. E o Kanban ele ajuda a gente a fazer isso, então focar no serviço, né, na entrega de serviços e produtos, e não nas pessoas que realizam o trabalho, né? Então é uma forma muito mais moderna de você fazer gestão também, tá? E, claro, não poderiam faltar aqui, né, os princípios ágeis que o Kanban traz. Quando a gente utiliza, por exemplo, né, um sistema tradicional de gestão de atividades, o que a gente faz? A gente normalmente ele tem um gerente, né, que utiliza, sei lá, o Microsoft Project ou outra ferramenta ali, e ele acaba passando, né, ele faz o planejamento e ele diz qual pessoa vai fazer qual atividade e vai passando as atividades para essas pessoas conforme elas forem finalizando, né? E no Kanban não, tá? No Kanban as atividades vão estar lá disponíveis, ou seja, tudo que precisa ser feito vai estar lá, e são as pessoas que vão puxando essas atividades conforme a capacidade delas, né, vai se tornando disponível. Então isso é muito legal e é uma mudança muito grande de mindset, tá? A coordenação diária e semanal também que a gente faz com o Kanban, né? Porque normalmente as equipes se reúnem ali diariamente, né? Fazem uma reunião rápida ali de 15 minutos, né? Na frente do Kanban para poder discutir as atividades, né? Elaborar estratégias, enfim. Então isso permite que os problemas sejam resolvidos, né? Que aquilo que é mais importante seja feito primeiro de fato, tá? E ao contrário de você trabalhar com estimativas também, né? Que é normal no modelo tradicional, que você utiliza lá, essa atividade aqui vai ter 2 horas, essa aqui vai ter, sei lá, 3 horas, né? Que normalmente não funcionam. Aqui no Kanban, a restrição de data é que passa o senso de urgência. Então vamos imaginar ali que, na questão dos OKRs, por exemplo, né? Se a gente tem as atividades ali, as iniciativas dos OKRs que a gente definiu para o trimestre, a gente sabe que a nossa data limite é o final do trimestre. Então é isso que vai passar o senso de urgência para a equipe, né? As pessoas vão começar a puxar as atividades conforme elas forem ficando disponíveis ali. E ao final, então, né, o que vai trazer a força do Kanban, né, é o resultado da capacidade das pessoas de interagirem e trabalharem juntas, né? Muito diferente de um trabalho tradicional, onde você vai ter um gerente ali ordenando as pessoas a trabalhar e fazer suas atividades e as pessoas nem vão estar envolvidas com aquele trabalho, às vezes dos seus colegas, né, ou da própria equipe. Vai estar ali focada sempre nas atividades que são passadas para ela fazer e às vezes ela nem tem esse entendimento, né, do porquê que aquela atividade tem que ser feita. Então no Kanban não, porque com o Kanban a gente vai ter a visão do contexto todo, né? A gente vai conseguir entender o porquê que a gente está fazendo as atividades, vai estar tudo relacionado, a gente vai conseguir ver o que a gente já finalizou, o que falta, né? Então são vários desses princípios ágeis aí que o Kanban traz, que são muito legais também. E uma das coisas que eu mencionei antes, que é a questão da mudança de mindset que o Kanban traz, né? Então, quando você está trabalhando ali com uma gestão tradicional de comando e controle, os colaboradores eles vão estar ali, como eu falei, recebendo as atividades, né? E muitas vezes sem entender o contexto daquilo. Eles vão estar fazendo as atividades ali, às vezes até de forma robótica. Por que isso acontece? Justamente porque eles foram instruídos a fazer aquilo. Às vezes eles não têm uma visão do todo, mas eles sabem que eles precisam executar aquela atividade, e depois outra, e depois outra. Então o trabalho deles vai se resumir a executar atividades. Já quando você utiliza a gestão ágil e compartilhada, a gerência, a gestão, né, ela trabalha de uma forma diferente, porque ela não é obrigada a ficar ali tomando parte de decisões diárias, dizendo qual pessoa tem que fazer o quê, como que deve ser feito, né? Porque os colaboradores mesmos, né, as próprias equipes vão se organizar ali em torno do fluxo de trabalho delas, do Kanban, né, visualmente, e eles vão conseguir enxergar muito melhor, né, vão ter esse entendimento do todo, vão poder se ajudar, né, vão poder visualizar as dificuldades, fazer um trabalho de melhoria contínua. Então, realmente, utilizando o Kanban, você começa a mudar o mindset de gestão, né, e da forma de trabalho
da tua equipe. Então, isso é muito importante. Então, como eu falei, né, através da gestão visual, você vai ter uma visão sistêmica, né, ou seja, uma visão total do teu sistema de trabalho, de todo o fluxo. E dessa forma, todo mundo vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Né? Você vai ter melhores decisões ali que vão ser tomadas, porque toda a equipe vai estar enxergando o todo. Tá? Então, existem muitas ferramentas hoje para você trabalhar com Kanban, né? Mas eu prefiro a ferramenta física mesmo, né? Ou seja, você utilizar um quadro ali para desenhar o Kanban, ou um vidro que você tem disponível, tem mesmo uma parede ali que você possa colar os post-its. Tá? Por quê? Porque quando você tem justamente o nome, né, gestão visual, ele significa que você precisa ter um visual fácil do fluxo de trabalho, né? E se você usa uma ferramenta, você vai ter que acessar ela, logar, abrir o Kanban para poder visualizar. Se você está utilizando ali um Kanban físico, qualquer pessoa que está passando ali na frente do quadro, às vezes até para fazer outra coisa, ela vai parar e vai dar uma olhada para ver o que está acontecendo, né? Então o gestor ali mesmo pode parar, dar uma olhada, ver como é que está, né, sem precisar ficar perguntando toda hora. E isso é muito legal. Então, você pode utilizar uma versão digital do Kanban sem problema nenhum, tá? Mas eu prefiro sempre ter uma versão física também. Tá? Então, você pode trabalhar com os dois ou escolher simplesmente a física ou a digital. Agora, então, que a gente fez assim, um resumo, né, do que é o Kanban, a gente vai precisar entender como que a gente faz para utilizar o Kanban, então, para fazer a gestão dos nossos OKRs, tá? E para isso, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Que eu quero mostrar para você, e depois a gente vai começar, então, a fazer, né, a montagem do nosso quadro Kanban ali, para fazer o acompanhamento de todos os OKRs junto com a nossa equipe, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui de OKR, tá? Do time de marketing, ter o blog mais relevante do nosso segmento. Então, perceba aqui que eu tenho 3 resultados-chave. O primeiro deles é aumentar em 15% o número de visitantes de pesquisa orgânica, ou seja, aquela pesquisa que não é paga. E eu tenho como o owner, né, desse OKR, ou o dono desse OKR, o Daniel. Tá? Ou seja, eu mesmo sou o dono desse que resulte. Como a gente já viu, isso não significa que sou eu que vou executar todas as iniciativas e ações relacionadas a esse resultado-chave. Tá? É simplesmente eu vou ser o dono, né? Eu vou estar acompanhando, pode ser que eu execute algumas atividades, né? Faça a maioria delas e tal, mas isso não é necessário. Aqui é importante dizer que é a pessoa que vai estar ali coletando os dados, né? Acompanhando e trabalhando também na iniciativa. Tá? Então, que resulte 2, atrair 3.000 visitantes por mês, onde o dono desse que resulte aqui é o Matheus. E eu tenho um terceiro resultado-chave, então, para esse objetivo, que é ter 15% de aumento no tempo gasto na página de destino. Ou seja, a pessoa que acessar ali o meu blog, eu quero que ela fique mais tempo fazendo a leitura e não que ela apenas abra, dê uma olhada e feche. Tá? Então, ter esse aumento de 15% no tempo gasto, e o dono aqui desse resultado-chave, então, é o Alex. Tá? Bom, a gente viu, então, a questão das iniciativas, né, na aula de como utilizar as iniciativas. Tá? E a iniciativa, então, né, o que eu posso fazer para impactar os meus resultados-chave. Então, eu defini algumas iniciativas aqui para impactar esses 3 resultados-chave que a gente definiu. O que eu coloquei aqui? Então, criar conteúdos relevantes e com design diferenciado para o blog. Tá? Então, além de criar um conteúdo bacana, eu quero ter um design que faça umas artes bem divertidas e tal, para chamar a atenção das pessoas. Tá? Essa é uma das iniciativas que eu defini. Então, criar sempre conteúdos, né, com design bacana para o blog. Outra iniciativa é melhorar o SEO, né? Ou seja, a Search Engine Optimization, né, de todo o site da empresa. Então, aqui a gente vai estar ali trabalhando com SEO para facilitar com que os sites de busca, né, o Google, encontre ali encontre mais facilmente o nosso conteúdo, né, para que as pessoas possam, na hora que estão buscando acessar. E outra iniciativa é realizar, então, postagens diárias em todas as mídias sociais da empresa. Tá? Se eu quero ter o blog mais relevante do segmento, além de criar conteúdo, né, e melhorar a forma com que as pessoas encontram ele, né, eu preciso também divulgar ele em todas as minhas mídias sociais, que é muito importante. E outra iniciativa é criar uma ferramenta online para atrair mais público para o site. Então, desenvolver alguma ferramenta ali que eu possa disponibilizar gratuitamente para as pessoas acessarem o site
e utilizarem a ferramenta, tá? Então, perceba que essas aqui são as hipóteses que eu defini, ou seja, as iniciativas que eu acho que podem causar um impacto muito bom nesses 3 resultados-chave que a gente definiu para o objetivo, tá, de ter o blog mais relevante do nosso segmento, tá bom? Então, até aí nenhuma novidade, né? A gente já viu isso nas outras aulas. Então agora eu peguei uma dessas iniciativas que a gente definiu, que é aquela criar conteúdos relevantes e com design diferenciado para o blog, uma iniciativa que eu também fiquei como dono, tá? Então eu sou o dono dessa iniciativa e essa iniciativa aqui, junto com a equipe, eu defini que ela vai ter diversas ações, ou seja, as atividades, né, que a gente vai executar realmente no dia a dia de trabalho, que estão relacionadas a essa iniciativa que a gente definiu, tá? Então algumas das atividades e ações que eu acredito que sejam necessárias, né, serem realizadas diariamente para essa iniciativa de criar conteúdos relevantes e com design diferenciado para o blog são as seguintes. Então, estudar palavras-chave que estão em alta, né, verificar lá quais são as palavras-chave que as pessoas estão procurando, né, para mim poder criar conteúdos relacionados àquilo, tá? Estudar novos conteúdos, né, eu preciso realizar essa atividade de estudar esses conteúdos para poder gerar o conteúdo, né? Escrever post para o blog, então isso é uma atividade, e solicitar a contratação de um designer, né, para o RH. Então perceba aqui que são todas ações que vão ter que ser realizadas para que eu consiga finalizar essa minha iniciativa aqui, que é criar conteúdos relevantes com design diferenciado para o blog, tá? E essas ações aqui, que estão relacionadas a essa iniciativa, perceba que cada pessoa pode estar responsável por fazer uma dessas ações. Não necessariamente eu, né, o Daniel, que é o dono ali dessa iniciativa. Então pode ser que eu tenha ali uma pessoa que vá solicitar a contratação de um designer para o RH, pode ser que outra pessoa escreva um post para o blog diariamente, né? Todo mundo ali vai estar estudando, talvez. Então, várias pessoas podem executar essas atividades aqui, tá? E não necessariamente o dono da iniciativa. Então, agora a gente precisa pegar tudo isso, né? O OKR, as iniciativas e as ações, e passar isso para o nosso quadro Kanban, tá? E como que a gente vai fazer isso? Perceba que eu utilizei para os 3 níveis aqui 3 tipos de post-its diferentes, tá? Eu vou ter o meu card ali, que vai ser onde eu vou escrever os meus OKRs, os OKRs que foram definidos para a equipe, tá? Ou seja, que vão ser a missão compartilhada da equipe, né? Então vamos imaginar aqui que eu só tenho esse objetivo aqui para minha equipe de marketing, tá? Que é ter o blog mais relevante do nosso segmento. E como a gente viu ali, a gente definiu algumas iniciativas, né? Que é aquilo que a gente vai ter que executar, né? Para poder impactar nos nossos resultados chaves que foram definidos ali naquele OKR, tá? Então eu utilizei aqui um post-it verde para um pouquinho maior ali para identificar as iniciativas. Então eu vou ter ali a iniciativa 1, a iniciativa 2 e assim por diante, tá? E cada uma dessas iniciativas, como a gente viu antes ali, ela tem as suas ações. Então ali, aquela iniciativa 1 ali, ela vai ter o estudar palavras-chave, que vai ser que alguma pessoa vai realizar, escrever post para o blog, que outra pessoa vai realizar, estudar novos conteúdos, enfim. São as tarefas do time, né? Aquilo que vai ser executado diariamente, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando ali numa iniciativa durante a semana, eu vou ter várias ações que a equipe vai tá fazendo, né? Várias ações diárias ali que a equipe vai estar trabalhando, tá bom? Então, esse aqui são os 3 níveis, tá? Que a gente vai utilizar no nosso quadro Kanban. Bom, e aqui está um desenho do quadro, tá? Claro, esse aqui é só um exemplo, existem diversas formas de você utilizar o quadro Kanban, tá? Até porque o quadro Kanban não é fixo, né? Você vai ter as colunas ali de acordo com as tuas ações, as tuas atividades, né? Mas esse exemplo aqui que eu criei é um exemplo que eu mesmo utilizo, tá? Para fazer gestão de OKRs, tá? Então ele é específico para isso. Então perceba que na primeira coluna ali eu vou ter os OKRs do trimestre, tá? Imagine que essa aqui é a minha equipe de marketing, tá bom? Conforme a gente já viu. Então eu tenho os OKRs do trimestre ali, o OKR1, o OKR2 e o OKR3. São as 3 missões então que a equipe vai ter para esse trimestre, tá? E ali no planejado, eu vou ter, na coluna planejado ali, eu vou ter as minhas iniciativas, tá?
Então, ali estão todas as iniciativas dos resultados-chave que eu defini, que a equipe vai precisar trabalhar no trimestre, tá? Então, como que funciona aqui? Tá? A gente vai ter ali a coluna onde a gente vai puxar a iniciativa que a gente está trabalhando no momento. Então, vamos imaginar aqui que a equipe está trabalhando na iniciativa 4. Tá? Essa iniciativa 4, ela vai ter, como a gente já viu, diversas ações que estão relacionadas a ela. Tá? Então, pode ser de uma N, né? Eu posso ter uma ação planejada para aquela iniciativa, como posso ter, sei lá, 10, 12, 15, né? Na coluna fazendo, então, cada um dos integrantes do nosso time vai puxar a sua atividade diariamente. Então, vamos imaginar ali que o Daniel tem uma atividade para fazer dessa iniciativa. Então, nesse dia aqui, ele vai puxar esse post-it dessa atividade e vai colocar ali o avatarzinho dele, né? Você pode utilizar uma foto, um avatar, ou só escrever o nome da pessoa que está trabalhando para a gente conseguir identificar que pessoa da equipe, né, que está realizando aquela atividade ali. Então, na coluna fazendo, vai estar sempre as atividades que a equipe está fazendo ali durante o dia. Tá? E quando a pessoa terminar a atividade que ela está fazendo, ela vai puxar ali para a coluna do feito essa atividade. Tá? E vai puxar a próxima. E assim por diante. Quando a gente finalizar, a equipe conseguir finalizar, né, todas as atividades que foram definidas ali para a iniciativa, a gente puxa a iniciativa ali para a coluna do pronto, tá? Como eu exemplifiquei ali com a iniciativa 6, a 7 e a 8. Tá? Então imagine que essas iniciativas ali que estão no pronto, a equipe conseguiu fazer todas as ações que estavam planejadas para aquelas iniciativas, então, né, elas foram finalizadas. E quando a gente finaliza todas as iniciativas que foram planejadas para um OKR, a gente puxa o OKR e as iniciativas para a última coluna ali do finalizado, indicando que aquele OKR, né, foi finalizado, ou seja, todas as iniciativas e ações que estavam definidas para a equipe fazer foram realizadas para aquele OKR, tá legal? Então perceba que a gente consegue, batendo o olho aqui, ter uma visão muito legal, né, dos OKRs da equipe, das iniciativas, das ações que cada um está fazendo, daquilo que já foi finalizado. Tá? Então, o Kanban é justamente isso, é você conseguir fazer uma gestão visual do teu fluxo de trabalho, e aqui a gente está utilizando o Kanban para fazer isso com os nossos OKRs. Tá? Agora eu trouxe um exemplo que é o mesmo quadro, tá? Mas imagine que você tem duas equipes, tá? que estão trabalhando aqui na equipe de marketing. Você tem, sei lá, uma equipe que faz um tipo de atividade, outra equipe que faz outra. Tá? Então você pode utilizar ali, né, fazer uma divisão nas colunas ali para você conseguir trabalhar com os dois grupos ao mesmo tempo. Então cada grupo vai estar puxando uma iniciativa diferente para trabalhar, né? Nesse caso ali o grupo 1 está trabalhando com a iniciativa 4 e o grupo 2 está trabalhando com a iniciativa 5, cada um puxando suas atividades ali durante a semana. Tá? Então é o mesmo quadro aqui, tá? Só que é uma versão que você pode utilizar caso você esteja trabalhando com 2 times, né, ou 3 ou 4, você pode utilizar, né, quantas separações ali você quiser para facilitar. Tá? Então esse aqui é um exemplo bem legal para a gente trabalhar ali com 2 grupos nos mesmos OKRs, tá bom? E aqui eu tenho uma foto do quadro que eu utilizo, né, para os meus OKRs trimestrais, né, da Mundo de Trabalho aqui. E perceba que é o mesmo quadro ali, né, que eu apresentei, com 2 grupos, né, com o grupo 1 e o grupo 2, porque a Mundo de Trabalho é uma startup ainda, né, então a gente tem uma equipe pequena e esse quadro aqui é suficiente para a gente monitorar e fazer a gestão dos nossos OKRs, tá? Pode ser que a tua equipe ali, a tua empresa tenha várias equipes, né, então vai ter que ter vários quadros, cada equipe com o seu quadro Kanban ali, para fazer a gestão dos OKRs, tá? Então perceba que é o mesmo quadro, tá? Eu tenho ali, só que em vez de como eu não tinha disponível, né, os cardzinhos ali, que você pode comprar ali em qualquer gráfica, né? Então eu utilizei post-its maiores amarelos para os OKRs, eu utilizei post-its menores e rosas ali para as iniciativas e os post-its amarelos para as ações. Então perceba que não existe assim uma necessidade, né, um padrão aqui. O importante é a equipe se entender. Tá? Você pode utilizar diferentes cores e formatos ali para representar OKRs, iniciativas e ações, sem problema nenhum. E o Kanban, então, ele permite com que você faça as suas reuniões de check-in, né, que a gente comentou,
dos OKRs, ali, a reunião da equipe, né, a reunião tática, em frente ao quadro, que vai dar uma visão muito melhor para a equipe poder conversar sobre a estratégia, das iniciativas que estão funcionando, daquelas que não estão funcionando, tá? Da cadência que a gente viu na aula lá, da estrutura e cadências necessárias para o OKR. Tá? Então a gente vai poder ali olhar para o trabalho, se coordenar, né? Entender o que está acontecendo, tudo através do Kanban. Tá? E algumas sugestões então, que eu trago de como realizar essa coordenação diária na frente do Kanban, tá? É a seguinte. Então, para criar o hábito, faça sempre no mesmo horário. Tá? Defina ali se vai ser semanal, tá? Se a tua equipe ela vai tá olhando os OKRs semanalmente ou diariamente. Tá? Eu sugiro que seja diariamente, porque, né, você vai estar ali tendo que puxar toda hora atividades, então fazer 15 minutos por dia ali, a coordenação fica muito legal de trabalhar. Mas se por um acaso você tiver uma equipe menor ali e preferir fazer uma gestão, um check-in semanal, tá? Não tem problema. Então se define ali que no começo da semana, na segunda-feira, você vai ter um horário para você reunir a equipe e conversar sobre tudo que foi feito, né, durante a semana. Então outra dica é ficar em pé. Por que a gente chama esse tipo de reunião, né, e cerimônia de stand-up meeting? Justamente por isso, né? Porque a gente fica em pé na frente do Kanban. O objetivo disso é justamente passar uma sensação de que é uma reunião rápida, tá? Não é o momento de você ficar ali, sei lá, meia hora, uma hora conversando, tá? Tem que ser uma coordenação rápida ali. Por isso que a gente normalmente define um tempo que é ali normalmente de 15 minutos e procura respeitar isso, tá? Nesse momento ali a equipe vai conversar, tá? Não é o momento de fazer cobranças individuais nem nada, e sim o momento de fazer a coordenação tática ali, ver os problemas, quem pode ajudar quem, quais iniciativas estão funcionando, quais não estão, etc. Como a gente já viu, tá bom? Outras sugestões aqui, tá? Então um líder da equipe deve conduzir a reunião. Isso é legal porque senão fica meio confuso ali, ninguém sabe, né? Tem que ter uma pessoa chamando todo mundo no horário certo ali, né, controlando o tempo, etc. Então é importante ter um líder sempre conduzindo essa reunião tática ali. Tá? Como eu falei, não é o momento de você fazer cobranças individuais, tá? Porque não é esse o objetivo do Kanban. A gente viu ali que o foco é o trabalho, tá? E o fluxo de trabalho, então é esse que tem que ser o nosso foco. Tá? Não crie uma reunião para prestação de contas, tá? Como eu falei, então aqui é estratégico, a gente vai ver se as iniciativas que foram definidas estão funcionando, se as ações deram certo, se existem problemas, e não focar nas pessoas, se elas finalizaram ou não. Aqui o importante é a gente, claro, a pessoa que estiver fazendo uma ação, ela vai falar, estou tendo certo problema, né? Vai ter ajuda das outras pessoas e tal. E a coordenação do trabalho, né? Que é o objetivo aqui, então focar no trabalho e não nas pessoas, tá bom? Então é importante também, tá? A gente olhar sempre para a meta que está sendo buscada. A gente utiliza os OKRs, nesse caso, como a meta, né, para deixar claro qual que é a missão, né, da equipe para aquele trimestre. Então é sempre importante estar olhando isso. Falar sobre os bloqueios e coordenar as resoluções, né, como eu comentei. Então se alguma pessoa tiver com um problema, ela vai falar, não consegui terminar essa atividade, estou tendo esse impedimento aqui, estou tendo esse problema, e outras pessoas vão poder ajudar ela, vão poder ajudar a resolver o problema, tá? Entre outros. Outra coisa que a gente vai poder conversar aqui é quais alterações existiram e, se não existiram, né, qual o contexto atual. Ou seja, é uma ação aqui que foi planejada, mas que não vai poder ser realizada, né? Ou a gente esqueceu de planejar alguma coisa, vamos ter que planejar agora, né? Alguma outra iniciativa, alguma outra ação. Então, a gente vai poder fazer isso também nessa reunião. E claro, daí o líder, né, os líderes da equipe podem dar recomendações, né? Então ali nessa conversa vai ficar claro assim, o que está dando certo, o que não está, e as pessoas que vão ter uma liderança maior podem então dar algumas sugestões ali para que a equipe consiga se organizar melhor e ter um resultado melhor. Então eu espero assim que tenha ficado claro para você nessa aula um pouco assim do porquê que é legal a gente utilizar o Kanban, do que é a gestão visual e também da forma como eu faço, tá, para utilizar o Kanban
e fazer gestão de OKRs, tá? Só lembrando que o Kanban ele serve então para diversos tipos de serviços e produtos, né? A gente utiliza Kanban então para fazer gestão de produtos, né? Diversas coisas, mas aqui o foco era justamente fazer a gestão de OKRs, tá? Então esse foi o nosso foco. Espero que você tenha gostado bastante das dicas, do conteúdo e dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.